os esportes mais populares no nosso país, nós temos o futebol, né, disparado como o esporte mais popular. O fato dele ser o esporte mais popular não traz somente visibilidade e gosto das pessoas por essa modalidade, mas também traz mais financiamento, né? E onde tem mais dinheiro, nós também temos mais atenção, mais visibilidade, nós temos mais investimento, né? Porque o interesse está maior nessas modalidades. Então, o conhecimento produzido no Brasil sobre futebol, por exemplo, é um conhecimento muito maior do que aquele produzido sobre outras modalidades, né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, eu estou utilizando uma referência que ela foi desenvolvida num centro de formação para o futebol, mas não pensando no handball e no basquetebol. Só que algumas questões eu fui adaptando minimamente sobre isso, né? Que a literatura no Brasil sobre os princípios operacionais, ela praticamente se estagnou no sentido de desenvolver esse conhecimento. Mas no que diz respeito ao futebol, que conta com mais dinheiro, mais atenção científica, mais interesse econômico, esse conhecimento se desenvolveu bastante. E hoje eu vou utilizar como referência um texto elaborado lá na Universidade Federal de Viçosa, numa pós-graduação em futebol que tem lá. Que eu tenho notícia, é a única pós-graduação em futebol, né, da região sudeste. Se tem outras, eu desconheço, mas tomara que exista, né? Tomara que não seja a única. Essa pós-graduação, por exemplo, já saiu técnicos que foram conhecidos e até tiveram sucesso durante um período, como o técnico Ney Franco, né? O técnico Ney Franco já dirigiu clubes da Série A, já disputou títulos, inclusive, aí com alguns clubes, e é um profissional de educação física que saiu dessa pós-graduação. Eu estou um pouco limitado hoje, a minha voz ela vai bem até um certo ponto, mas depois de certo ponto ela começa a reclamar um pouquinho. Vamos ver até onde eu consigo ir com vocês. Esse é um conteúdo bastante denso, ou seja, ele é de difícil aprendizado, mas eu não espero que vocês aprendam ele todo de uma vez. Até porque, né, como combinado, a partir do mês que vem, a gente tem a possibilidade, né, apesar de estar adiantando agora, a gente tem a possibilidade de testar tudo isso lá e exercitar isso nas aulas práticas. Bom, essa aula de hoje também é da unidade didática 2, né, dos princípios. Lá nós começamos com os princípios operacionais na aula passada, e agora a gente tem uma ramificação deles, né, que são os princípios fundamentais dos esportes de invasão, ou nós poderíamos chamar de regras de ação, que diz respeito a como atacar e como defender, né? Na aula anterior, nós vimos que existem elementos comuns aos esportes coletivos de invasão que podem estruturar o ensino numa estrutura comum. Então, nós vimos que tem princípios operacionais do ataque e princípios operacionais da defesa. 2. A estrutura do ensino, ela pode contemplar situações que facilitam o aprendizado, reduzindo a complexidade do jogo, né? Então, nós podemos estruturar o ensino, a forma de ensinar, de forma a deixar o jogo menos complexo. No caso do handball, por exemplo, a gente não precisa chegar de cara e colocar 7 contra 7 para poder ter o jogo, mas nós podemos trabalhar a partir de situações mais simples e que aumentam a chance de sucesso e de desenvolvimento das habilidades no jogo, né? Foi feito um estudo no Brasil, há um tempo atrás, por dois alemães, que foram o Kroger e o Roth. Isso foi na década de 90, né? E eles tiveram um ponto de questionamento assim, como é que o Brasil forma tanto jogador de futebol, por exemplo? E que método de ensino, né, os brasileiros utilizam para formar tanto jogador de futebol? Porque na década de 90, o número de jogadores brasileiros que foram para a Europa foi estrondoso, assim, né? Chegou a um ponto de, no início dos anos 2000, todo clube campeão na Europa tinha pelo menos um brasileiro jogando, né? Então, o brasileiro ele teve uma relevância muito grande, né? O futebol brasileiro, para vocês terem uma ideia, ele foi em 94 finalista e campeão mundial, 98 finalista, 2002 finalista e campeão mundial. Então, isso foi absurdo, né?
E aí, quando eles vieram para cá averiguar como é que a gente ensinava o futebol, eles descobriram que, na verdade, não se ensinava o futebol. As crianças aprendiam a partir de muita liberdade, né? Elas jogavam nas vielas, jogavam na rua, jogavam no campinho de terra, elas jogavam na garagem, elas jogavam simplesmente em qualquer lugar. E esses dois alemães chamaram isso de escola da bola, né? Então, eles até escreveram um livro, acho que tem esse livro lá na faculdade, né? Escola da Bola, do Kroger e do Roth. E eu fico pensando, se o futebol se desenvolve dessa forma, seria um equívoco a gente pensar que o handball e o basquetebol se desenvolvem de uma forma diferente. A gente querer controlar simplesmente todas as variáveis do jogo para se formar um jogador de determinada forma. A busca seria, então, por fazer uma espécie de escola da bola também no handball e no basquetebol, né? Nos bairros, em alguns bairros nos Estados Unidos, em algumas cidades, é possível ver sujeitos batendo bola no basquetebol, né? Talvez lá na Dinamarca a gente vai chegar numa quadra, ou na Alemanha e vai encontrar as pessoas batendo bola no handball, né? Então, quanto mais utilizações imprevisíveis a gente tem desse contexto, maior a chance de formação nesse esporte. Eu não estou nem falando na formação na perspectiva de competir, estou falando formar jogadores, pessoas que gostem de jogar. Quanto mais pessoas gostarem de jogar handebol e basquete, talvez também seja maior a chance de se formar um jogador de competição, né? 3. São situações de facilitação. A utilização de estruturas funcionais, né? Por exemplo, 1-0, 1 contra 1, 2 contra 1 e assim por diante. Então, a partir do momento que se reduz o número de jogadores, né? Que eu reduzo a quantidade de tomadas de decisão que são possíveis dentro do jogo, ao mesmo tempo eu estou aumentando a chance de sucesso, eu estou aumentando a chance de aprendizado do sujeito envolvido e eu estou reduzindo a complexidade do jogo. Se eu faço uma ação, por exemplo, de 7 contra 7 no handball, tem a chance de ter uma situação de ataque em que algum jogador nem vai pegar na bola. Então, ele vai acabar não desenvolvendo aquelas habilidades que ele teria que desenvolver. Então, eu preciso de, numa situação de aprendizado, reduzir a complexidade para que esse aluninho lá dê conta, né, para que esse sujeito em informação dê conta, e eu preciso aumentar a chance de aprendizado o máximo possível. Como é que eu consigo fazer isso? Com as estruturas funcionais que nós vimos na semana passada. 4. O ensino também pode se estruturar e ser avaliado a partir das capacidades táticas básicas, observando-as como parâmetros avaliativos, né? Então, são as capacidades táticas básicas, né? As 6 capacidades: acertar o alvo, progredir com a bola até o objetivo, jogo coletivo, superioridade numérica, superar o adversário e jogo coletivo. É que falhou uma aqui, esqueci de uma. Já retomo ela para vocês na aula de semana passada. Tá aqui, acertar o alvo, transportar a bola para o objetivo, criar superioridade numérica, jogo coletivo, faltou reconhecer espaços e, por fim, superar o adversário. Né? Então, nessas 6 capacidades táticas básicas, a gente consegue criar um parâmetro avaliativo, né? O que o sujeito já dá conta e o que o sujeito ainda não dá conta dentro das situações de jogo. Ele está dando conta de acertar o alvo, né? Ele dá conta, né, das ações necessárias para progredir com a bola pelo campo adversário, entre elas, por exemplo, o handball e no basquete, a gente envolveria driblar a bola, manter o controle sobre a bola, envolveria capacidade coordenativa de se deslocar enquanto dribla a bola, né? Ele dá conta do jogo coletivo, de abrir mão da bola em algum momento para compartilhar as ações ofensivas com um companheiro, né? Ele dá conta de reconhecer espaços para a continuidade das ações ofensivas, seja para receber a bola, seja para passar a bola, seja para finalizar a jogada. Ele dá conta de criar e usufruir da superioridade numérica,
né, buscando que sempre o jogo acontece, buscando ser superioridade numérica, para que haja uma situação de finalização sem marcação, né, que é a situação ideal, e no confronto um contra um, né, ele dá conta de buscar maneiras de superar o adversário. Então, eu posso ir avaliando essas capacidades isoladamente, de forma a dar também um retorno para o aluno, dar um feedback para ele do que ele já consegue e do que ele ainda não consegue dentro das dentro da situação de jogo. Bom, hoje nós vamos dar conta dessa baguncinha boa aqui. Bom, então, aquilo que nós vimos na semana passada foi um ponto de partida e onde nós vamos chegar, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho disso aqui, fases e princípios do jogo, né? Então, as fases e princípios gerais dos jogos coletivos de invasão estão aqui, né? Nós temos o ataque e defesa, mas aí o ataque e defesa nós temos que pensar que em algum momento eu não mudo tão rapidamente, tão abruptamente do ataque para a defesa, né? É evidente, ou nem da defesa para o ataque, eu tenho um momento de transição. Então aqui eu gostaria que vocês entendessem nessa transição que eu tenho a transição do ataque para a defesa, mas eu também tenho a transição da defesa para o ataque. Então, quando muda a posse de bola, muda o meu papel, mas essa mudança ela não pode ser tão repentina. Então, esse momento de transição, que normalmente está colocado no contra-ataque, né, em que um vai buscar o ataque, a realização da ação ofensiva o mais rápido possível, em condições numéricas e espaciais, e o outro vai estar buscando o equilíbrio, né, dessas ações e a recuperação defensiva o mais rápido possível, né? Então, essa transição, ela se dá por uma busca, né, por uma unidade através de ações coordenadas. Então, não é cada um fazendo uma coisa em algum momento, né? Aí aqui em cima tem uma questão bem interessante aqui que eu acho que a gente pode levar para qualquer situação, né? Que são os chamados princípios gerais, né? Que é tentar criar superioridade numérica, evitar a igualdade numérica e não permitir a inferioridade numérica. Alguma coisa desses princípios gerais soa estranho para vocês? Tentar criar superioridade numérica, evitar a igualdade numérica e não permitir a inferioridade numérica? Alguma coisa soa estranho? Ou não? Tudo aí está normal. Tá normal. Talvez para você, o que está mais habituado a um contexto de maior exigência, mas às vezes esse evitar a igualdade numérica para quem está num nível mais básico de jogo, ele pode soar estranho, porque fala assim, que a gente tem aquela mania, cada um no seu, cada um cuida do seu jogador, né? Ou se fosse com as meninas aí, cada uma marca a sua, né? E então seria uma situação de igualdade. Só que por que que nós devemos evitar a igualdade numérica? Ela deve ser evitada porque aqui as características individuais vão acabar sobressaindo, sejam características individuais do atacante ou características individuais do defensor. Se você tem uma situação de um contra um, quem vence? Depende das características do atacante, depende das características do defensor. Se eu tenho um atacante, se eu tenho um Ribamar contra um Thiago Silva, por exemplo, é evidente que, na maioria das vezes, o Thiago Silva, em 100 vezes, aí, talvez o Thiago Silva vença umas 90 vezes, né? Seria uma covardia uma situação dessa. E os jogos coletivos, eles não funcionam por essas características individuais. As características individuais podem ser um diferencial? Podem. Só que no processo de ensino, a gente não pode contar com elas, né? Nós temos que ensinar os jogadores para desenvolver ações coletivas, né? E aí o ideal, então, seria não permitir, evitar a igualdade, né? Evitar e não permitir a inferioridade, né? Eu não posso permitir uma inferioridade de um atacante atacando contra dois defensores. É lógico que se é o Neymar atacando contra a defesa do Cruzeiro, aí tá fácil demais a situação. Eu cito exemplos do futebol assim, pessoal, porque eles estão mais ao alcance. Fica difícil tomar aqui jogadores do handball para poder fazer essas
esses exemplos, porque aí quase ninguém conhece. Eu mesmo conheço muito poucos jogadores, tanto do universo masculino quanto do feminino. Acho que eu estou para dizer para vocês que eu conheço mais jogadoras do que jogadores, né, do handball. Né? Já no basquete eu conheço mais jogadores mesmo. Então, se é o Neymar contra a defesa do Cruzeiro, pode botar 3 defensores do Cruzeiro aí que, se bobear, o Neymar tem sucesso ainda em situações de inferioridade. Mas não é a situação ideal. Né? Então, a situação ideal é que a defesa sempre esteja com superioridade ou que o ataque esteja sempre com superioridade. Eles vão estar sempre medindo força. Aí, as fases do jogo, né, elas envolvem o ataque e a defesa, que são determinados pela posse de bola, contando com esse elemento de transição, com essa subfase de transição que nós vamos exercitar ainda. Aí vem os princípios operacionais aqui com algumas novidades. Então, tem 2 novidades em cada um. Nós estudamos até o momento apenas 3 princípios operacionais do ataque e 3 princípios operacionais da defesa, que foi escrito lá pelo Claude Baillet. Só que esse pessoal bacana aqui, esses intelectuais fantásticos, e é um grupo muito, muito fantástico, que está logo embaixo aqui, escreveu esse texto, então, Princípios Táticos do Jogo de Futebol, Conceitos e Aplicação. Nós vamos ficar mais com esse conceito, né? Porque é onde se aproxima mais com o jogo de handball e basquetebol. Mas a aplicação ela é muito peculiar do futebol, muito peculiar do handball e muito peculiar do basquetebol, né? Então aí seria uma outra coisa para o professor Rodrigo, que certamente conhece muito esse texto e conhece essas pessoas aqui. Bom, nós vimos lá conservar a posse de bola, progredir e finalizar, enquanto princípios operacionais do ataque. Aí nós temos 2 novidades aqui, que é construir ações ofensivas. Isso dá a entender para nós, então, que as ações ofensivas, tanto no futebol, quanto no handball, quanto no basquetebol, elas não saem do nada. A gente não pode simplesmente, agora a gente já progrediu, é só finalizar, né? Então, vamos finalizar de qualquer jeito. Não, essa ação ofensiva, né, tanto essa progressão quanto a desestabilização da defesa, elas têm que ser construídas coletivamente. Então, não é tão simples assim. E aí também tem a novidade de criar as situações de finalização. Finalizar é fácil. Finalizar da maneira mais favorável possível para se fazer o gol não é tão fácil. Então, essa construir ações ofensivas e criar situações de finalização são contribuições desse grupo de trabalho aqui. E a defesa, né? Nós tínhamos impedir a progressão do adversário, proteger a baliza e recuperar a bola, né? Agora apareceu também 2 novidades para a defesa, né? Que é reduzir o espaço de jogo do adversário e anular as situações de finalização. Né? Então, também essas são contribuições desse grupo. Aí a gente passa a ter não mais 3 princípios operacionais da defesa e do ataque. A gente passa agora a ter 5 princípios operacionais do ataque e defesa, a partir do estudo dessas referências aqui. Lembrando novamente, eu só estou utilizando esse texto, né, que é aplicado ao jogo de futebol, porque são muito escassos os textos com essa organização aplicados ao handball e ao basquetebol. Em relação ao handball, a gente até tem mais coisas, mas depois eu vou compartilhar com vocês alguns outros textos que tentam desdobrar essas situações aqui. Hugo, depois, se você quiser, eu te envio o texto ou deixo lá de referência para você pegar. Vai ser bacana trocar umas ideias com o Guilherme lá e você vai passar a ver o jogo de uma maneira um pouquinho diferente, talvez compreender um pouquinho quando ele cobra, quando o treinador Elmo, né, cobra determinadas coisas. O Guilherme, eu tenho certeza que conhece esse texto, eu já conversei sobre esse texto com ele. Mas eu acho que vai ser legal você olhar o jogo a partir de um novo olhar. Isso pode melhorar tanto o seu desempenho como jogador, né, como profissional da área do esporte também, né, no caso na educação física. E para quem quiser também depois, né, dar uma olhada boa no texto.
mas eu já Show, professor. transcrevi aqui, aquilo que eu achava mais interessante. Mas depois eu deixo lá, tá? Show. Deixa lá, professor. Obrigado, hein? Então, o pessoal que chegar lá depois, que não estiver participando da aula aqui, que falar assim, ah, mas não entendi nada, o antes deixou um texto de futebol lá. Ah, não, ele explicou que a produção sobre handebol e basquete ela é pequena, e aí ele acabou utilizando um texto que é aplicável, mas não precisa ir lá ler o texto. Tudo que tinha do texto que é útil para nós, eu trouxe para cá. E aí eu vou desdobrar isso com vocês lá nas aulas práticas depois. Mas para aqueles amantes do futebol que querem entender um pouco mais, para poder compreender o jogo, explicar por que deu certo, por que não deu certo, por que uma equipe venceu, por que uma equipe perdeu, e como é que uma equipe tem mais chances de vencer ou de não perder um jogo, aí o texto pode ser bem legal. Vamos lá. Então, desses princípios operacionais aqui agora, desses 5, tem algum ponto que vocês gostariam de perguntar, alguma dúvida sobre princípios gerais, fases e princípios operacionais? Se não, eu vou seguir. Então, seguindo aqui, pessoal, ó, o que seriam, então, os princípios fundamentais, né, que são aqueles desdobramentos, ou, como outros autores chamam, né, regras de ação, que significa como atacar e como defender. Então, a gente pode compreender esses princípios fundamentais, ou essas regras de ação, né, traduzindo isso em como atacar e como defender. Vamos ver cada um deles, um a um. Então, né, o desdobramento dos princípios operacionais. Então, nós temos aqueles do ataque e da defesa, e eles também são antagônicos entre si, né? São 5 princípios aqui. A penetração, e o ataque vai buscar, então, essa penetração. Geralmente, no handebol e no basquete, nós utilizamos o termo infiltração. Então, o jogador foi fazer, no handebol, principalmente, o ataque em infiltração é aquele ataque que busca a finalização da jogada na linha dos 6 metros, né? Geralmente, ele faz isso, né? Jogadas de pivô, jogadas de ponta, né? Que tem aquela queda dentro da área de gol do goleiro. Né? E a defesa vai tentar fazer a contenção justamente para não permitir essa ação ofensiva, não permitir que esse tipo de finalização seja realizado. Aí nós vamos ver o desdobramento do que são as ações para a busca da penetração ou infiltração e quais são as ações de defesa, né, para fazer a contenção do ataque. Aí depois cobertura. Cobertura ofensiva e cobertura defensiva, né? Geralmente compreendidas como apoio ao jogador que ataca ou jogador que defende. Então, a situação de ataque, a ação ofensiva, ela não pode ser uma construção de um jogador só, né? Não é aquele jogador que vai resolver toda a situação. Porque se ele for parado pela defesa, a ação ofensiva precisa ter continuidade. Da mesma forma, na situação de defesa, quando um defensor é vencido pelo ataque, eu preciso ter algum tipo de apoio, né? Nesse caso, de uma cobertura, para que a ação ofensiva seja contida e ela não tenha continuidade. Mobilidade, e aqui vai entender a capacidade de se mover mesmo, né? Buscando a quebra da unidade defensiva, a quebra da estrutura defensiva. Se estivesse no futebol, a gente ia falar de linhas de marcação. Mas como a gente está no handebol ou no basquetebol, a gente não tem tanto essa fala ou esse discurso de linhas de marcação. Isso não é tão visível assim. A defesa ou é individual, ou é por zona, ou é mista, né, nesses esportes. Que é coisa que a gente vai ver mais à frente, até para ver as formas de marcação, tanto do handebol quanto do basquetebol. Então, é mais para quebrar o que a gente chamaria de estrutura defensiva, né? Então, a estrutura defensiva lá do handebol do 6-0, por exemplo, ela se dá principalmente para evitar o arremesso em infiltração. Então, naquela defesa, como é que eu quebro uma defesa 6-0? Né? Eu quebro uma defesa 6-0 principalmente com arremesso de média e longa distância ou
né, um ataque pelas pontas, né, que a defesa no 6-0 às vezes não dá conta de segurar um ataque pelas pontas. Então aí eu consigo quebrar uma estrutura de uma defesa 6-0. Né? E a defesa vai estar buscando o equilíbrio, né, buscando manter uma estrutura para não permitir situações favoráveis de finalização. Espaço e concentração, então o ataque vai estar tentando se utilizar do espaço da melhor maneira possível para afastar os jogadores, né, os defensores, e conseguir vantagem nas ações ofensivas, né? E a defesa vai estar tentando concentrar as ações numa área central do jogo, né, na área de jogo ou centro de jogo, né, que normalmente é onde se localiza a bola, e aí pode ser qualquer esporte, de forma a facilitar as ações ofensivas, as ações defensivas. Se a gente considerar, por exemplo, uma ilustração simples, né, de um bobinho, né, imagine aí na cabeça de vocês um bobinho, por exemplo, é, sendo utilizado tanto no futebol, handebol, basquetebol. Então, onde que a defesa vai ter mais vantagem? Num jogo que acontece num pequeno espaço, né, tipo o círculo central da quadra ali, por exemplo, ou na metade da quadra, ou só na quadra de voleibol, ou num jogo num bobinho que acontece na quadra toda, né? Então, certamente aí a defesa vai ter muito mais facilidade quanto menor for o espaço. E o ataque vai tentar então quebrar essa lógica de colocar que esse ataque aconteça no maior espaço possível, tentando obter essa vantagem. E aí, por último, a unidade ofensiva e a unidade defensiva. Então, atacar não é responsabilidade somente de determinados jogadores. Essa é uma linguagem mais difícil no futebol, né, que os jogadores são muito especialistas, né? Tem aqueles de defesa e aqueles de ataque, mas no handball e no basquetebol, nós ainda temos aqueles jogadores que têm mais características de finalização. E aí, em virtude disso, às vezes o jogo tenta trabalhar para que eles finalizem as jogadas. No entanto, a gente precisa compreender o ataque como uma... E aí esses esportes ensinam mais isso para a gente, que o ataque ele é coletivo e a defesa também é coletiva, e eles precisam acontecer de maneira coletiva, né? Numa linguagem própria do jogo coletivo, né? Precisam acontecer em bloco. Né? Então, não é uma ação individual, não é ação de um, dois jogadores, mas ele precisa ter uma atitude, né, e uma coordenação de forma a criar uma unidade, né? Os 6 jogadores do handball e os 5 jogadores do basquetebol atacando como um, né? E aí seria o significado de unidade. E a mesma coisa na defesa, né? A defesa não é responsabilidade só do defensor que está defendendo o portador da bola, né? Que está marcando o portador da bola. Não adianta ele marcar o portador da bola e todos os outros jogadores estarem com uma marcação frouxa, de forma a ter tempo de receber a posse de bola, pensar no que vai fazer e conduzir uma ação ofensiva eficiente. Então, essa é a ideia da unidade. Eu cuido aqui do meu atacante direto, mas os outros também devem ter a mesma preocupação. Agora nós vamos detalhar cada um desses pontos aqui. Então, aqui foi só a citação a respeito deles, né? Agora vamos lidar com cada um desses pontos e quais os desdobramentos que eles têm. Né? Sobre penetração e contenção, eu sei que a turma gosta, pessoal, não vamos fazer conotação com outras coisas, não, tá? Penetração aqui a gente vai compreender como infiltração lá no jogo, tá? Versus a contenção na defesa. Então, compreenda aqui, ó, que a penetração e infiltração é referente ao ataque e a contenção referente à defesa, tá? Então, para a busca da penetração e infiltração, a preocupação aqui vai ser, né? Os atacantes vão estar buscando desestabilizar a organização defensiva. Então, a defesa que está lá posicionada no 6-0, a equipe vai começar a tentar tirar essa equipe de um 6-0, né? Justamente para obter vantagem. Vamos fazer essa equipe sair dessa casinha, sair desse local onde ela é boa, né? Nós vamos tentar fazer ela jogar de um jeito que ela não é tão boa, né?
Segundo, atacar diretamente o adversário ou a defesa. Essa não é uma linguagem muito própria do futebol. O futebol fica muito tocando a bola de lado sempre que um marcador chega. Mas no handball, a gente vai ter uma linguagem de fixar um defensor. Então, quando você pega a bola no handball e ataca a defesa, pelo menos um defensor vai se fixar em você. Só que, lembra aquela ideia de buscar sempre a superioridade numérica? Então, por vezes, a defesa vai tentar fazer uma dobrar a marcação, né, que a gente vai chamar. Então, isso vai propiciar, né, vai proporcionar à equipe que um jogador do ataque fique livre para receber a bola. Então, essa atitude de ataque, ela serve também para fintar aquelas jogadas que realmente vão resultar em finalização. Eu não posso demonstrar para a equipe defensora, né, as minhas reais intenções. Então, toda vez que eu pego a bola, eu preciso atacar, eu preciso fingir que estou indo para o ataque, mesmo que a minha intenção não seja essa. Então, a defesa precisa ter sempre a preocupação. O que o ataque pode fazer com a bola? Ele pode passar a bola, ele pode driblar ou ele pode finalizar. Então, o atacante sempre também tem que ter em mente isso. O que eu posso fazer com a bola? Eu posso passar a bola, eu posso finalizar e eu posso driblar. Agora, se quando eu pego a bola, a única coisa que eu demonstro, né, é que eu quero passar a bola, então a defesa não vai nem se preocupar comigo, a defesa vai se preocupar com aqueles jogadores que têm maior chance de finalizar. E o ataque não pode demonstrar isso. O ataque tem que demonstrar que a todo momento ele oferece riscos para a defesa, justamente para que ele consiga mobilizar essa defesa de forma a ter vantagens, né? Criar situações vantajosas para o ataque, tanto em termos numéricos e espaciais. Imaginem comigo, se o jogo acontece 6 contra 6 no handball ou 5 contra 5 no basquetebol, então como é que eu vou ter situação de superioridade numérica? Né? Então, a situação de superioridade numérica ela vai se dar principalmente a partir de jogadas individuais, né? Mas que acontecem num determinado espaço. Então, às vezes, numa jogada na ponta, dependendo da iniciativa do ataque, é possível ficar 2 contra 1, né? Obter superioridade numérica para finalizar. Numa jogada, por exemplo, do basquetebol, dependendo da movimentação dos jogadores, de um corta-luz, por exemplo, eu consigo que um jogador fique livre durante um breve período do tempo, num determinado ponto da quadra, para fazer uma finalização, para finalizar essa jogada. Né? Então, criar situações não são só em termos numéricos, mas também em relação ao espaço de jogo. Essa superioridade numérica, então, pode se dar num determinado espaço e momento do jogo. E a defesa, né? Quais seriam as preocupações da defesa? Diminuir o espaço de ação ofensiva do portador da bola. Então, no handball, o que o defensor tem que fazer? Ele tem que adiantar a marcação em direção ao portador da bola. Cada jogador de defesa vai ter um atacante direto, né? Então, cada um cuida de um marcador, de um atacante, por exemplo. E o atacante que é portador da bola, ele tem que ter atenção do seu marcador direto. Então, sempre que o atacante portador da bola receber a bola, ele tem que ter uma diminuição do espaço. Então, alguém tem que se aproximar dele. Né? Tem que se aproximar dele para quê? Para tirar dele o tempo e o espaço de pensar numa possível finalização. Então, qual vai ser a única saída dele? Passar a bola. Né? Ele não vai tentar driblar porque ele está marcado, e ele não vai tentar finalizar porque ele está marcado. A marcação está muito em cima dele, oferecendo uma certa pressão. Tá? Mais tarde a gente vai ver isso lá na quadra. Se possível, né, orientar a progressão do portador da bola. Então, para onde que esse sujeito pode progredir? Ele vai progredir só de lado. Né? Ele vai se deslocar só de lado. Se ele progredir em direção ao gol, buscando a infiltração, ele vai ter uma marcação. Se ele progredir em direção à cesta, ele vai ter uma marcação um pouco mais dura. Né? No basquetebol,
é possível a gente pensar que o atacante ele tem sempre uma posição de tripla ameaça, né? Essa linguagem é própria do basquetebol, mas ela é comum em outras modalidades. Assim, a situação é comum, não a linguagem, que é justamente a ideia do passar, no caso, fintar, né? Driblando a bola, ou arremessar. Então, a defesa, sabendo disso, ela vai se preocupar em se posicionar de uma forma, né, o defensor, para evitar essa tripla ameaça: passar, fintar ou arremessar. Acabei usando o termo driblar aqui, eu mesmo me confundi. Parar ou atrasar o ataque ou contra-ataque adversário. Então, esse ataque ele não pode ter uma progressão contínua em direção ao gol ou em direção à cesta. É, seria aceitável eu até mesmo parar essa jogada com uma falta? Olha, dependendo do que vale o jogo, é melhor você fazer uma falta do que você sofrer um gol decisivo. É melhor você fazer uma falta do que sofrer uma cesta decisiva no final do jogo que vai te causar a perda do jogo. Então, o que vale mais? O resultado ou essa faltinha que eu vou fazer aqui? Às vezes, no futebol, por exemplo, alguns técnicos até se irritam, né? Porque o jogador não é capaz de fazer uma falta para poder parar a jogada. No caso do basquetebol, se for uma situação de arremesso, acaba que poderia se reverter numa situação de lance livre, né? Então sairia elas por elas. No handball, se for uma situação de arremesso, além do tiro livre, o jogador ainda pode sofrer uma suspensão de 2 minutos, né? Agora, não sendo uma situação de arremesso, talvez valha a pena, né, parar o jogo até mesmo com uma falta. Mas existem outros comportamentos que não a falta que podem pelo menos atrasar o ataque, né? Para que atrasar o ataque? Para propiciar o maior tempo, né, para a organização defensiva. Então, dependendo da maneira como eu me defendo, eu consigo fazer com que o atacante que está com a bola tome uma decisão que não vai levar tanto perigo para a meta que eu estou defendendo. Restringir as opções de passe a outro jogador adversário. Isso aqui no handball, normalmente o pessoal do handball tem uma linguagem de dissuadir o passe. No caso, quando eu percebo que o portador da bola, mesmo que eu não seja o marcador direto, eu percebo que ele está querendo passar para o jogador que eu vou marcar, eu me aproximo do jogador que pode receber a bola. Quando eu me aproximo, eu acabo desestimulando aquele jogador que está com a bola a passar para o meu atacante direto. Fazendo isso, o ataque acaba tendo uma construção frustrada da ação ofensiva. Evitar a progressão, né, pelo campo de jogo em direção ao gol, que nesse caso seria evitar a infiltração, mesmo que seja com falta, mas é preciso evitar essa infiltração. No caso do basquetebol, a falta tem um peso maior, então, para evitar essa infiltração em direção à cesta adversária, eu consigo, a cesta que eu estou defendendo, o que eu consigo no máximo bloquear o deslocamento e deixar para a situação de toco ao final, na hora da finalização, que seria uma situação já com a finalização em progresso, né? E impedir a finalização, no fim das contas, né? No basquetebol tem formas de fazer isso sem ter o peso de uma falta, né? Fazendo bloqueio, desestimulando e levando o cara para uma finalização que possa não ser tão vantajosa assim. Penetração e contenção, pessoal. Vocês têm alguma dúvida sobre esse ponto aqui que vocês acham que precisaria de melhor explicação? Se não, eu vou progredir. Segundo ponto aqui, ó, cobertura ofensiva e cobertura defensiva. Esse é um ponto importante. A primeira coisa, então, que o ataque, né, tem que se preocupar aqui em relação a essa cobertura, que é um jogador que está sem a bola, mas ele precisa dar apoio ao portador da bola, né, dando opções para a sequência do jogo, né, dar a opção do passe, que é uma linguagem do futebol.
Mas no handball também é preciso dar a opção do passe. No basquetebol também é preciso dar a opção do passe. Como é que eu faço isso? Me deslocando ou ficando livre para receber. Né? Não adianta eu ficar pedindo a bola lá atrás do marcador. Estou marcado, o portador da bola não vai tentar esse passe, ou não deveria passar essa bola para mim, né? Em qualquer jogo coletivo de invasão. Então, eu preciso estar livre para receber ou receber em deslocamento. A marcação em deslocamento é um pouco mais complexa. Então, quando eu não tenho a bola, o que eu tenho que fazer? Quando eu sou atacante, oferecer opções para o portador da bola. Diminuir a pressão adversária sobre o portador da bola. Isso também pode ser feito se movimentando e oferecendo uma opção de passe, que aí o marcador ele vai ter que pensar se pressiona ou se desestimula o passe, criar superioridade numérica. Essa superioridade numérica, às vezes, ela acontece de uma maneira muito breve, né? Então, eu me movimentei, fiquei livre e recebi a bola, mas logo eu vou ter um outro marcador. Então, um outro jogador vai ter que se movimentar de novo para que, momentaneamente, nós tenhamos uma superioridade numérica que seja vantajosa. Criar desequilíbrio na organização defensiva adversária, e, de novo, a movimentação e a opção é importante. Não adianta eu achar que a responsabilidade das ações é só do portador da bola, né? Quem não porta a bola também precisa buscar essa movimentação. E garantir a manutenção da posse de bola, né? Talvez seja o ponto mais importante, que sem a posse de bola o ataque acabou. A cobertura defensiva, né? Imagina que um jogador da defesa, ele é fintado, tanto no basquetebol quanto no handball. Então, o que o defensor imediato tem que fazer? Servir como um novo obstáculo ao portador da bola, caso ele passe pelo jogador de contenção. Transmitir confiança e segurança ao jogador de contenção, para que ele tenha iniciativa. Às vezes o jogador tem receio de ter a iniciativa de combate à ação ofensiva, com medo de ser fintado, né? Mas se eu faço a cobertura defensiva, falo assim, pode pressionar, porque se ele for fintado, eu faço a cobertura. Então é importante que o jogador que tem ali, que está marcando o portador da bola, que ele tenha essa confiança de que ele pode tentar essa ação, caso fintado, ele vai ter o auxílio para fazer essa cobertura. E aí, o dobrar a marcação. Dobrar a marcação é quando eu tenho dois jogadores marcando um só. Mas se tiver dois jogadores marcando um só, aí alguém vai ficar livre, correto. Só que quando que é feita essa dobra da marcação? No handball, ela é feita quando um jogador tenta o arremesso em infiltração. Então, sempre que um jogador vai tentar a infiltração, a defesa deve buscar essa dobra, onde dois jogadores vão fazer a marcação e o bloqueio desse atacante. Mas e se um jogador estiver fintando, né? Fintando uma infiltração para passar a bola depois? Ótimo, porque aí ele vai ter parado uma jogada de infiltração e vai ter passado a bola para um outro jogador. Às vezes tem que ser feito de uma forma que a equipe que defende não fique em desvantagem, né, em relação aos números e ao espaço. O ataque vai estar sempre buscando que alguém fique livre e a defesa vai estar sempre tentando que ninguém fique livre para poder finalizar a jogada. A jogada livre, né, de marcação, ela é a situação ideal. Então, cobertura ofensiva e cobertura defensiva. Dar apoio ao atacante, dar apoio ao defensor. A mobilidade e equilíbrio, né? A mobilidade envolve criar situações de ruptura da organização defensiva adversária. Se o jogador que recebe a bola, se ele não tenta atacar a defesa, então a defesa fica numa situação muito cômoda. Ela não precisa se mexer, então ela vai ficar bem postada. E imobilidade favorece a defesa. Movimentação favorece o ataque. Vamos levar isso, por exemplo, para o campo de futebol.
né? No futebol, nós vemos muitas vezes o Neymar tentando algumas jogadas que a gente julga ele como individualista. Mas toda bola que o Neymar pega, ele quer driblar. No caso do futebol, drible, né? Olha, ele está tentando isso aqui, né? Criar situações de ruptura da organização defensiva adversária. Porque uma das maneiras de se quebrar a linha defensiva ou quebrar a organização defensiva com jogadas individuais, no caso do futebol, jogadas individuais e movimentação. E às vezes os companheiros do Neymar não entendem muito bem o que ele está fazendo. Quando ele tenta o drible, os outros jogadores estão parados ao invés de se movimentar também. Porque se o Neymar consegue passar, e ele sempre consegue passar por pelo menos um marcador, então a equipe já conseguiu uma breve situação de superioridade. Se alguém se movimenta junto com ele, eles vão conseguir. Né? No caso do handball e do basquetebol, né, quando se consegue fazer isso, a defesa vai estar tentando fazer aquela cobertura defensiva. Né? Então, outro jogador vai se deslocar para dar conta daquele atacante que fez a finta. Então, alguém vai ficar livre. Aí é hora da equipe que ataca aproveitar essa situação de quem está livre para fazer a finalização da jogada. Segundo, apresentar-se em condições favoráveis de finalização. Então, não basta eu ficar livre em qualquer lugar também. Eu preciso me movimentar de forma que o lugar onde eu fico favoreça a finalização em sequência. Então, esse é um ponto que os jogadores mais inteligentes conseguem se posicionar dessa forma. E outros jogadores que não conseguem pensar o jogo de forma tão inteligente, não conseguem pensar tão à frente os movimentos, eles acabam simplesmente se posicionando e não se posicionando em uma situação favorável. O criar superioridade numérica, né, sempre criar essa situação de pelo menos 2 contra 1, 2 atacantes contra um defensor, que vai resultar em uma finalização livre. Né? Criar linhas de passe, e criar linha de passe não tem a ver com eu ficar atrás do defensor. Né? Eu preciso criar uma linha de passe livre de marcação para poder receber a bola sem interferência. E conseguir o domínio da bola para dar sequência à ação ofensiva, né? Passe ou finalização. Não adianta eu passar a bola para um companheiro meu se é como se eu tivesse passado a bola para a parede. Eu passo a bola, mas ele não consegue o controle da bola. Então, conseguir o controle da bola é fundamental. No caso do handball e do basquetebol, a gente vê muitas situações, principalmente no handball, da bola escapar da mão, porque está transpirando e tal. Então, é um cuidado a mais para se tomar, para que quando a bola chegue em mim, eu não coloque em risco a posse dela. E a defesa, então, vai tentar buscar o equilíbrio, né? O equilíbrio tem a ver principalmente com números, tá? E com espaço também, mas principalmente assim, com o mesmo número de defensores. Né? Então, não posso admitir aquela situação de superioridade numérica. Então, sempre tem que ter pelo menos todo atacante tem que estar com pelo menos um marcador. Então, a defesa vai assegurar a estabilidade defensiva na região de disputa da bola. Então, de jeito nenhum, eu posso ter buracos na defesa que permitam a infiltração dos atacantes, tanto handball quanto basquete. A defesa precisa apoiar os companheiros que executam as ações de contenção e cobertura. Então, eu tenho o atacante eu tenho o defensor que tem a iniciativa, eu tenho o jogador que faz a cobertura e eu tenho o jogador que dá o apoio à cobertura. Então fica muito difícil para a equipe adversária conseguir um ataque numa situação dessa. Cobrir eventuais linhas de passe, que tem a ver com aquela situação anterior, de eu percebo que o atacante portador da bola está com a intenção de passar para o jogador que eu estou marcando. Então, o que eu faço? Eu me aproximo desse atacante para que o portador da bola percebia, está marcado, vou passar lá não, vou passar para outro. Só que se todos os jogadores da defesa têm esse comportamento, o atacante portador da bola ficará sem opções, e é isso que nós queremos. Marcar por potenciais jogadores que podem receber a bola, né, que é uma continuidade aqui dessas linhas de passe, fazer recuperação defensiva sobre o portador da bola. A recuperação defensiva tem a ver com o momento em que o atacante consegue uma finta, consegue obter vantagem sobre o defensor, então a recuperação defensiva precisa restaurar o equilíbrio, né? Precisa novamente colocar um marcador sobre esse atacante. E recuperar a bola. Recuperar a bola é a situação ideal sempre. Continuando.
O espaço versus a concentração. Então, o uso do espaço não é uma coisa simples nos esportes coletivos. O uso desse espaço ele precisa acontecer de forma inteligente e coordenada, né? Então, utilizar e ampliar o espaço de jogo efetivo da equipe. Vamos pensar naquele jogo do bobinho de novo. Se o espaço é pequenininho, a equipe que defende tem vantagem. Se o espaço é grandão, a defesa tem desvantagem. Então, jogar com amplitude é um conceito básico dos esportes coletivos, né? Então, a gente precisa utilizar todo o espaço de jogo. Handebol e basquetebol já tem uma curiosidade, já ter reduzido o seu espaço de jogo. Como nós sabemos que as ações ofensivas são tanto mais eficazes quanto mais próximas da meta, então o jogo ele se torna já possível de ser realizado num campo reduzido, mas que ainda assim precisa ter certa amplitude. Não adianta eu concentrar todas as minhas ações ofensivas no centro da quadra, com um arremesso só de frente para o gol. A equipe que defende vai posicionar a defesa de forma a impedir isso. E eu preciso colocar outros tipos de arremesso para causar dificuldades à equipe que defende. Expandir a distância, né, o posicionamento entre os jogadores adversários. Então, dependendo de como a equipe se posiciona para o ataque, a defesa, os jogadores de defesa vão ter que se distanciar um pouquinho um do outro. Quando eles se distanciam, eles abrem espaço. Quando eles abrem espaço, as jogadas em infiltração são mais favorecidas, né? Dificultar as ações de marcação da equipe adversária. Então, como que a gente pode dificultar essas ações? Se movimentando, fintando as jogadas, variando o tipo de jogada, tentando jogadas individuais. Facilitar as ações ofensivas da equipe, né? Eu consigo facilitar me posicionando, me movendo, me posicionando para o passe, atacando a equipe adversária, movimentar para um espaço de menor pressão. Então, às vezes, a marcação está muito concentrada no centro da quadra, então as ações ofensivas precisam buscar zonas de menor pressão, como o arremesso pelas pontas, por exemplo. Ganhar tempo para tomar a decisão correta, para dar sequência ao jogo. Às vezes, principalmente no handball, a equipe vai construir uma jogada de ataque e ela constrói essa jogada de ataque muito próxima da linha de marcação adversária. Então, ela sempre vai ter muito pouquinho tempo para pensar na jogada. Quando ela consegue se distanciar um pouquinho, então ela consegue ter um pouquinho mais de espaço e tempo para dar essa sequência. E procurar opções mais seguras para dar sequência ao jogo. Não adianta passar a bola para quem está marcado, eu preciso passar a bola para quem está livre. Concentração, né? Aumentar a proteção ao gol, que se refere principalmente à área frontal, né? Onde acontece a maioria dos arremessos. O arremesso da ponta, ele também gera muitos gols, mas ele tem um ângulo menor de finalização e ele favorece um pouco mais a defesa do goleiro, né? Não quer dizer que favorece mais do que o atacante, mas o goleiro tem mais chances de defender um arremesso da ponta do que defender um arremesso frontal. Condicionar as ações do adversário para zonas de menor risco do campo de jogo, né? No caso, se quiser arremessar, vai arremessar lá da ponta, então, porque da área frontal não vai arremessar, não. No entanto, isso pode depender de uma equipe para outra. Vamos imaginar que uma equipe tenha excelentes arremessadores de 3 pontos no basquetebol. Então, a gente vai deixar eles arremessarem livremente? Não, vai ter que ser feita uma marcação muito boa, né? E tem formas de marcar próprias para isso. Vamos imaginar que no handball tenha excelentes arremessadores de média e longa distância. Então, não vai adiantar a gente se organizar defensivamente num 6-0, que a gente está tentando evitar a infiltração contra uma equipe que ataca principalmente de média a longa distância. Ô Tom, tá travando aí? Tá, professor. Tem hora que dá uma travada e sai o aplicativo e volta de novo. Pode ser da sua internet. Deixa eu manter minha porta aberta para não ter nenhum problema com o fluxo do sinal aqui. Aqui funciona assim, se a gente deixar a porta do corredor e a porta do quarto fechados, aí o sinal às vezes não fica tão bom.
Se a gente deixar uma porta só fechada, o sinal flui muito bem. Aí, se tiver internet, o sinal vai fluir. Mas eu acho que não é o caso. Tinha só uma porta, mas por via das dúvidas, né? Então, propiciar momentos de maior pressão no centro do jogo. Então, todo jogador que é portador da bola, ele tem que ser pressionado pela defesa. Porque o jogador que é pressionado, ele tende a fazer jogadas de menor qualidade, né? Teve uma situação, aí eu tenho que citar uma situação do futebol novamente, que ela é muito legal da gente pensar, que foi um jogo entre Bahia e Flamengo no ano passado, né? O jogo Bahia e Flamengo, o Flamengo já vinha muito bem no Campeonato Brasileiro e foi jogar com o Bahia na Fonte Nova. E o Bahia aplicou 3-0 no Flamengo. Aí, aos estudiosos do futebol, tem que pensar o quê? Como é que a gente compreende o resultado desse jogo? Vamos analisar os princípios. O Flamengo manteve a bola por mais tempo, o Flamengo progrediu mais, ficou com a bola mais no campo de ataque do que o Bahia, e o Flamengo finalizou muito mais que o Bahia. Aí, então, como que o Bahia venceu o jogo? Vamos analisar outros números. Aí a gente analisava assim, o Bahia foi muito eficiente, né? As chances que teve de finalização praticamente converteu quase todas ao gol. Se eu não me engano, o Bahia tinha tido umas 5 chances de gol e fez 3. O Flamengo teve mais de 10 chances de gol. Só que o que aconteceu? O Flamengo acabou tendo que finalizar de fora da área. E aí, para quem viu o jogo, né, toda vez que o Flamengo ia finalizar, o Bahia pressionava muito a marcação. Então, apesar da alta qualidade dos jogadores do Flamengo, eles não conseguiam finalizar com qualidade numa situação de pressão tão grande. Aí a finalização era ruim, a finalização não levava muito perigo ao gol. Aí a mesma lógica a gente pode trazer para o handebol e para o basquetebol. Se eu permito que um jogador com altíssima qualidade tenha tempo e espaço para pensar e agir dentro do jogo, as situações de finalização vão ter muita qualidade, certamente. Mas mesmo os jogadores com qualidade altíssima, se eles são pressionados também com qualidade, se eles perdem o espaço, se eles perdem o tempo para pensar o jogo, certamente eles não vão ter a mesma qualidade de finalização. Então, é preciso pensar sobre isso. Então, a gente sempre vai exercer essa pressão para diminuir a qualidade da finalização. Às vezes, a pressão, mas não vou conseguir roubar a bola dele. Mas a pressão na marcação não é só para roubar a posse de bola, ela é também para evitar que a jogada ofensiva seja construída com qualidade, tá? E aí, por último, a gente tem aquela situação da unidade, né? Que é o famoso bloco, né? Atacar em bloco, defender em bloco, todo mundo ataca, todo mundo defende. Só que isso tem alguns desdobramentos que não são tão simples assim, não adianta simplificar tanto, né? Então, quando a preocupação é ofensiva, né, é preciso facilitar o deslocamento da equipe para o campo de jogo adversário. É muito legal quando a gente está ensinando crianças pequenas a fazer isso aqui, como é que a gente ensina elas a se movimentarem juntas para o campo de ataque? Porque, olha, o objetivo é chegar lá próximo do gol. Então, como é que vocês vão fazer isso? E normalmente elas fazem essa movimentação toda de uma vez, o que facilita para a defesa. Então, uma ideia interessante é estimular a se movimentar tanto com a bola, mas também sem a bola. Então eu peguei a bola, estabeleci o controle, passei a bola para o meu companheiro que estava mais adiantado no campo de jogo, se possível, claro. Então o que eu faço agora? Eu preciso então ficar livre, de preferência o mais à frente possível, né? De forma mais ofensiva possível. Eu faço isso recuando ou avançando? Avançando. E aí que eles vão começando a compreender como é que funciona, né? Permitir a equipe atacar em unidade ou em bloco. Então, os jogadores que jogam na mesma equipe precisam fazer esse movimento em sincronia. Oferecer mais segurança às ações ofensivas realizadas no centro do jogo. Então, o centro do jogo é onde está a bola e suas proximidades. Então,
Então, como que eu ofereço mais segurança? Me aproximando, oferecendo opções para os outros atacantes, para o restante da equipe, de forma que eles tenham essa tranquilidade para poder pensar o jogo, né? Não se pode pensar o jogo de forma individual, né? Repetindo, o jogo é coletivo, o jogo ele não é individual. Buscar opções que propiciem a continuidade do ataque, né? A maneira que eu recebo a bola, o local onde eu recebo a bola, favorece eu continuar a jogada ou a gente vai ter que começar tudo de novo, né? Então é preciso continuar, né, progredir nas ações até chegar na finalização e não regredir nas ações. Aproximar as ações ofensivas da zona de finalização. Então, às vezes eu me posiciono livre para receber a bola, mas eu me posiciono sempre recuando, sempre voltando para trás. Aí a equipe tem que começar tudo de novo. No futebol, a gente tem uma provocação com isso, né? Quer dizer assim, mas fulano só toca a bola para trás, ele não vai para frente, não progride com a bola. Até o pessoal falava muito isso do Ganso, né? O Paulo Henrique Ganso, jogador, talvez para algumas meninas não seja tão familiar, mas sempre que ele pegava a bola, ao invés dele atacar a defesa, dele se posicionar, ele dava um toquinho para trás, aí fica fácil, pegava na bola, tocava para trás, pegava na bola, tocava para trás. Ele não assumia muitos riscos, né, dentro do jogo. E isso acabava deixando o jogo muito lento. O ataque demorava muito. Então, um jogador que às vezes tinha pensamentos geniais, às vezes também ele tinha pensamentos muito retrógrados, vamos dizer assim, sempre pensando para trás. E a unidade defensiva, né? Então, permitir a equipe defender em unidade ou em bloco, então não é eu defender da maneira que eu quiser, do jeito que eu bem entender, mas eu defender de forma que não traga um risco para a equipe também. Então, no caso do handball, eu não posso simplesmente abandonar meu posto de marcação e sair correndo atrás da bola feito um louco. A defesa é feita em bloco, né? Cada um tem sua participação nesse bloco, nessa parede, vamos dizer assim. Garantir estabilidade espacial e sincronia dinâmica, né, na contenção do ataque. Então, não pode, quando todo o ataque está tentando dobrar, toda a defesa está tentando dobrar a marcação, e eu estou correndo para o outro lado, né? Eu tenho que conhecer mais ou menos a movimentação coletiva para não permitir espaços, né? Diminuir a amplitude da equipe adversária na sua largura e profundidade. Então, largura e profundidade tem principalmente a ver com espaço. Então, quando que um ataque no handball vai ter amplitude? Olha, se eu tenho jogadas tanto pelo centro quanto pela ponta, então é uma jogada com muita amplitude, né? Se eu tenho jogadas com pivô, por exemplo, então eu tenho jogadas em profundidade, né? Depois, com os desenhos, eu exemplifico melhor isso, né? Semana que vem a gente vai fazer uns exercícios e aí eu exemplifico bem isso. Então, a defesa precisa se preocupar em reduzir, né, em diminuir tanto a amplitude quanto a profundidade, né, com o tipo de marcação que se faz. Equilibrar e reequilibrar constantemente as forças da organização defensiva em relação às situações momentâneas do jogo. Aí, curioso, no momento, por exemplo, que eu abandono meu posto de marcação para apoiar um jogador de defesa, para dobrar a marcação ou para fazer a cobertura, foi causado um pequeno desequilíbrio na defesa, né? E é isso que o ataque está querendo. Então, foi causado esse desequilíbrio, mas rapidamente é preciso reequilibrar essas ações, né? Reequilibrar esse posicionamento. Então, eu fiz essa ação, a partir do momento que o ataque foi frustrado, eu reequilibro, eu volto para a minha posição. Possibilitar a continuidade das ações defensivas, né? Não adianta eu ter uma iniciativa de defesa que não vai possibilitar os meus companheiros fazerem a cobertura, né? Exemplo, às vezes eu forço e pressiono a minha marcação, né? Eu pressiono o ataque de forma que o atacante tenha a opção de dar continuidade ao jogo numa área de menor pressão. Então, eu preciso desestimular o atacante a ter um comportamento que vai levar maior risco. Exemplo, se eu tenho um jogador livre na ponta, eu preciso pressionar o atacante de forma que ele não passe essa bola para a ponta. Porque se ele passar,
não vai permitir a minha equipe ter continuidade na defesa, né? Ali não tem ninguém mais para dar continuidade a essas ações. E isso pode trazer riscos para a minha equipe. Então, as opções e as ações, né, as tomadas de decisão, têm que ser feitas sempre de forma a permitir que a defesa continue as suas ações e não diminuindo as possibilidades de ação. E aí chegamos ao fim desses desdobramentos hoje, né? Quais preocupações que nós vamos ter com essa aula de hoje, que tem muito conteúdo e eu tenho consciência disso. Nós vamos parar por aqui e eu vou deixar um exercício lá no ambiente virtual de aprendizagem para vocês fazerem o detalhamento dessas ações. E vou colocar algumas situações, problemas, para vocês resolverem. Então, vou colocar uma situação, vou descrever a situação, algumas delas vou até colocar, ilustrar com algumas imagens e vídeos, e aí vocês vão tentar identificar o tipo de comportamento adequado para cada situação ilustrada, né? Dentro desses quadros que eu passei aqui. Então, vocês vão ter a oportunidade de exercitar um pouco esses conceitos que foram passados. O conceito sozinho não adianta de muita coisa, não. Tá? A gente precisa agora exercitar cada um desses pontos, né? A gente vai exercitar isso tanto no papel quanto na quadra depois. Ok, pessoal?